pessoal! Estamos aqui então para aumentar um pouquinho a força de vocês nas questões de velocidade média. Eu trouxe então mais 4 questões para a gente discutir para ver como é que vocês estão. A questão vai aparecer, vocês podem parar o vídeo, tentar fazer a questão e depois assistir como está a resolução. Lembrando de, no final, se você gostou da nossa aula, dá um like e compartilhar com seus amigos, avisar do nosso canal e se inscrever no nosso canal. Certo, pessoal? Então vamos para a nossa questão de número 1. Um automóvel percorre com velocidade constante 6 km de uma estrada retilínea em 1/3 de hora. A velocidade desse móvel é... Bom, pessoal, então na nossa questão de número 1, o que eu tenho? Eu tenho um objeto que vai se deslocar por 6 km. Então, o deslocamento é de 6 quilômetros e ele faz esse deslocamento em 1/3 de hora. Quilômetro e hora, essas duas informações já estão combinando. Eu preciso calcular a velocidade média, então é bem fácil. Velocidade média é o deslocamento dividido pelo tempo. É 6 quilômetros em 1/3 de hora. Tranquilo? Aí o pessoal olha assim, tá, mas peraí, e o que eu faço com essa fração? Gente, nós já estudamos isso em matemática, nas séries anteriores, que quando tem uma divisão que envolve fração, qual é a regra? Eu mantenho o primeiro, que seria o nosso, nesse caso, nosso numerador, e multiplico pelo inverso do segundo, que ficaria 3/1. 6 vezes 3, a velocidade média é de 18 km por hora, porque eu fiz o cálculo em quilômetro por hora. Porém, essa é uma questão de múltiplas alternativas. E se vocês forem olhar, as alternativas não têm essa resposta para marcar. Porque as alternativas estão em metros por segundo. Então, o que eu faço? Eu vou transformar a resposta que eu tenho em metro por segundo. Vou dividir por 3,6 e encontro a resposta de 5 metros por segundo. E aí eu tenho a resposta final da minha questão. Certo? Questão de número 2. Certa pessoa viajava em um automóvel cujo velocímetro não funcionava. Desejando saber qual a velocidade escalar média do automóvel e sabendo que os postes da rede elétrica dispostos à margem da estrada distam 60 metros um do outro, a pessoa começou a marcar o tempo no instante em que passou em frente a um certo poste. Chamemos a este de primeiro poste. E constatou que transcorreram 45,6 segundos até o instante em que passou diante do 20º poste. Determine a velocidade escalar média do automóvel em quilômetros por hora, constatada no intervalo de tempo durante o qual a pessoa se deslocou, do primeiro ao 20º poste. Bom, pessoal, o nosso exemplo de número 2 tem um enunciado gigante, fácil da gente se perder. Então, vamos organizar o desenho. Ele não é obrigatório, mas ele sempre ajuda a gente a entender o que está acontecendo. Então, a questão fala de um carro que estava com o velocímetro estragado, e o motorista resolve calcular a velocidade média do carro usando os postes da beira da estrada. Ele cronometra o tempo e ele observa que ele gasta 45,6 segundos, 45,6 segundos, para ir do primeiro ao 20º poste. E ele sabe que entre os postes tem 60 metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a distância que ele percorreu e com a distância eu calculo a velocidade. Tá fácil essa questão. Mas muito cuidado. Seguidamente, os meus alunos calculam assim. Se a distância entre os postes é de 60 metros e ele passa por 20 postes, então é só calcular e resolver a questão. E nós temos um problema sério. Gente, cuidem. Não é o poste que tem 60 metros. É sempre a distância entre dois postes, que é 60 metros. Então, olha só, do primeiro ao segundo poste, ele andou só um pedaço de 60 metros. Do primeiro ao terceiro poste, ele andou 2 pedaços. Então, se vocês forem analisar, vocês vão observar que ele anda sempre
um pedaço a menos que o total de postes. Então, são 60 metros cada intervalo entre os postes e ele vai passar por 19 intervalos de 60 metros até conseguir chegar no 20º poste. Fazendo este cálculo, eu encontro 1.140 metros de distância percorrida do primeiro ao 20º poste em 45,6 segundos. E agora, então, eu posso calcular a velocidade, que seria o deslocamento do carro e o tempo gasto. 1.140 metros em 45,6 segundos, o que daria uma resposta de 25 metros por segundo, porque eu fiz de novo o cálculo em metros e segundos. Mas a questão pedia a resposta em quilômetro por hora. Bom, se pedir em quilômetros por hora, então eu vou transformar. Multiplico a resposta por 3,6 e acho a resposta final da questão como sendo 90 km por hora. Questão de número 3. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com a velocidade escalar média de 80 km por hora. De Curitiba a Florianópolis, distantes 300 km, o ônibus desenvolve a velocidade escalar média de 75 km por hora. Qual a velocidade escalar média do ônibus entre Santos e Florianópolis? A nossa questão de número 3 fala de uma viagem que foi feita em partes. De novo, relembrando como as questões que a gente fez na videoaula anterior, eu tenho uma viagem feita em partes. De Santos a Curitiba, depois de Curitiba a Florianópolis. Eles pedem qual a velocidade média desenvolvida de Santos até Florianópolis. Então, seria para a viagem toda. Velocidade média para uma viagem toda, sempre o deslocamento total e o tempo total. Bom, mas de novo aconteceu o que já aconteceu na aula anterior. Eu tenho a distância de cada trecho, mas eu não tenho tempo gasto em cada trecho. Então, eu sou obrigada, novamente, a calcular. Tempo de Santos até Curitiba é a distância dividida pela velocidade. 480 quilômetros feitos a 80 quilômetros por hora são 6 horas de viagem. Agora, tempo de Curitiba a Florianópolis, distância dividida por velocidade. De Curitiba a Florianópolis são 300 quilômetros feitos a 75 quilômetros por hora, o que resulta em 4 horas de viagem. Tendo tempo, agora eu posso terminar a questão. Distância total percorrida, ou deslocamento neste caso, seriam 780 quilômetros dividido pelo tempo total gasto, 6 mais 4. São 10 horas de viagem, então eu corto zeros e a resposta é 78 quilômetros por hora. Velocidade média nessa viagem, 78 quilômetros por hora. Vamos para a nossa última questão, então, da aula de hoje. Questão de número 4. Um caminhão de 15 metros de comprimento, com velocidade escalar de 90 km por hora, gasta 5 segundos para atravessar completamente uma ponte. Qual é a extensão da ponte? Então, nessa última questão, o que nós temos? Nós temos um caminhão que tem 15 metros de comprimento, ele está andando a 90 km por hora e a gente sabe que ele gasta 5 segundos para atravessar completamente por esta ponte. A pergunta é o tamanho da ponte. Eu não sei o tamanho da ponte, mas eu sei que ele vai atravessar a ponte. Então, lembrem-se que aqui na frente do caminhão está o motorista. A distância por ele percorrida para a travessia é quando ele sai inteiro do outro lado. Então, eu preciso passar o caminhão para o outro lado. Estes 15 metros vão ficar aqui, ó. Então, cuidem sempre. A distância total percorrida, ou deslocamento, é a soma
destes dois. Tá, mas nesse caso eu não sei o tamanho da ponte, como é que eu faço? Nós vamos atribuir uma incógnita a esse valor que eu não sei. Eu vou dizer que aqui então é um X, é uma informação que eu estou procurando. Então, o ΔS seria o tamanho do trem mais o tamanho da ponte. Tá, e agora como é que eu calculo? Antes, cuidado. Olha aqui, ó, quilômetro por hora misturado com segundos. Pode? Não pode. Vou ter que dividir por 3,6 e a resposta é 25 metros por segundo. Agora sim, distância é velocidade vezes tempo. A distância percorrida é o deslocamento quando for em linha reta. Bom, então a distância total percorrida seria o tamanho do caminhão mais o tamanho da ponte, que é igual a velocidade do caminhão em metros por segundo vezes o tempo gasto na travessia. Bom, então x é 25 vezes 5, 125, e este 15 vai passar para o outro lado, subtraindo. Fazendo a subtração, eu encontro o tamanho da ponte. Então, a ponte, nessa questão, tinha 110 metros de comprimento. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado das nossas últimas questões e até a próxima aula!